Olha, no comecinho do século XX, lá na Alemanha, surgiu um grupo que tinha uma ambição, e que ambição! Eles queriam ser nada mais nada menos que a nova alma da nação. Era o Círculo de Stephen George. Pensa num grupo com poetas, filósofos, acadêmicos. Era um mundo à parte, sabe? Com suas próprias regras, ideais de lealdade e a ideia de uma nova aristocracia espiritual. E é essa história, que é ao mesmo tempo fascinante e bem trágica, que a gente vai desvendar hoje. E sabe, por muito tempo, a história que se contava sobre eles era a de uma simbiose judaico-alemã. A imagem que ficou era essa, de uma união perfeita, onde as mentes mais brilhantes, tanto alemãs quanto judaicas, se encontravam numa harmonia incrível. Mas será que era isso mesmo? Vamos dar uma olhada mais de perto para ver se essa imagem, tão bonita no papel, se sustenta na realidade. Bom, para ser justo, quando a gente olha de primeira, os argumentos para acreditar nessa tal irmandade cultural parecem bem fortes. E tem um motivo bem claro para isso. E o motivo é esse número aqui, cerca de 25%. Parece só um número, né? Mas para pensar. Quase um quarto dos membros desse círculo super elitista, o suprassumo da intelectualidade alemã na época, era de origem judaica. Num país onde a integração era um debate quente, constante, essa proporção, nossa, parecia um farol de esperança, um sinal de que pelo menos ali, naquele grupo, as barreiras tinham finalmente caído. E olha, não era um grupinho de estudos qualquer, não. A gente está falando de uma verdadeira potência cultural. As ideias deles ecoavam por toda parte, nas universidades, nos salões literários. Era um universo bem fechado, muito hierárquico, e tudo girava em torno da figura carismática, quase magnética, do poeta Stefan de Orth, que eles chamavam de o mestre. Entrar para esse círculo significava pertencer à vanguarda espiritual da Alemanha. Era algo muito, muito exclusivo. Só que é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais complicada, porque por trás dessa aparente harmonia toda, as próprias regras e as crenças do líder, do Stefan George, escondiam uma tensão, sabe, uma contradição bem profunda, que no fim das contas ia definir o destino do grupo todo. Dá só uma olhada nessa citação do próprio George. Ele está elogiando os colegas judeus, chamando eles de os melhores condutores, ou seja, essenciais para disseminar os valores do círculo. Parece um reconhecimento super genuíno do papel vital deles, né? A prova perfeita da tal simbiose, certo? Pois é, mas aí vem o balde de água fria. Na mesma conversa, o George impunha uma cota. Sim, eles eram valiosos, mas o número deles tinha que ser estritamente controlado. Eles nunca, jamais poderiam ser a maioria. E essa regra, assim, fria e calculista, já mostra a primeira grande rachadura na base dessa suposta irmandade. Quer dizer, eram bem-vindos, mas só como uma minoria permanente e sempre sob controle. E essa contradição toda, por mais estranha que pareça, fazia total sentido dentro da ideologia do círculo. Eles eram radicalmente antimodernos. Rejeitavam a democracia, o liberalismo, a ideia de progresso. O lema deles era domínio e serviço, uma relação bem clara de mestre e discípulo. Eles não estavam nem um pouco interessados em igualdade. O que eles queriam era criar uma nova elite espiritual, um grupo onde alguns nasceram para liderar e outros nasceram para servir. Então, fica a pergunta: qual era a promessa para esses membros judeus dentro desse sistema tão rígido? Bom, a oferta era a assimilação total, a chance de se tornar completamente alemão. Só que essa promessa tinha um preço altíssimo, um conflito interno brutal sobre a própria identidade. O conceito central para isso tinha um nome: Eindeutschung. E isso não era só sobre, sei lá, adotar a cultura alemã. Era muito mais profundo. Era uma metamorfose. Uma germanização tão completa que, nas palavras de um dos membros, se tornaria até física. A promessa, no fundo, era apagar qualquer diferença, se dissolver por completo na identidade alemã que o círculo oferecia. E aqui a gente vê esse dilema, assim, na prática. De um lado, tem um membro dizendo que só dentro do círculo era possível essa perfeita germanização de judeus. Do outro lado, o poeta judeu Karl Voskel, falando com um amigo, celebrando a beleza judaica como a sua herança. Era essa a escolha: ser aceito por completo, mas abrindo mão de uma parte de si, ou manter a própria identidade e correr o risco de nunca pertencer de verdade. Acontece que toda essa estrutura, que já era bem frágil, esse pacto cheio de tensão, estava prestes a colidir de frente com a história, com um H maiúsculo.
Porque em 1933, a ascensão do nazismo ao poder não foi só um teste para o círculo. Foi, na verdade, o seu juízo final. 1933. Esse foi o ponto sem retorno. A ideologia de pureza racial, a perseguição do Estado nazista, tudo isso forçou cada membro do grupo a escolher um lado. Não tinha mais meio-termo. Aquela aristocracia espiritual teve que encarar a brutalidade da política real. E os laços que eles chamavam de irmandade simplesmente se romperam. E a partir daqui, as vozes dos próprios membros contam o resto da história de forma devastadora. Karl Wolfskel, aquele mesmo que vivia o dilema da identidade, descreve a nova realidade como uma lâmina que o corta ao meio. A escolha, que antes era filosófica, agora era literalmente uma questão de vida ou morte. Depois, vem a pergunta de Kurt Singer, que é pura dor do abandono. Ele questiona: será que não somos dignos de que alguém ponha a mão no fogo por nós? Cadê os irmãos alemães? Cadê os mestres e discípulos que tinham jurado lealdade espiritual? A pergunta dele revela o choque de perceber que aquela irmandade toda não resistiu ao primeiríssimo teste. O silêncio foi a única resposta que eles receberam. E talvez a imagem mais forte de todas seja a de Edith Landmann. Ela compara a transformação dos amigos e colegas a uma espécie de feitiçaria, como se a ideologia nazista tivesse transformado eles em lobos e porcos, em monstros irreconhecíveis. A irmandade não só acabou, ela se transformou em algo hostil, perigoso. Então, o que sobra daquele mito da simbiose judaico-alemã? Pois é, o colapso trágico do círculo força a gente a olhar para trás e reavaliar a história toda. Não como um ideal que simplesmente deu errado, mas como algo bem mais complexo. A conclusão, no fim das contas, é inevitável. O círculo de George não era uma historinha bonita de união. Era um paradoxo trágico. Os mesmíssimos ideais de uma irmandade de elite, que até permitiram uma proximidade que não se via em outro lugar, eram os mesmos que carregavam a semente da exclusão. No fundo, era um espelho da própria tragédia alemã. A promessa de pertencimento sempre teve uma condição. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final e bem incômoda. Afinal, o círculo do poeta foi uma tentativa nobre, mesmo que tenha falhado, de construir uma ponte entre culturas? Ou a história deles é, na verdade, um aviso sombrio de que pontes construídas em bases desiguais, com regras de exclusão, são só ilusões? Ilusões que podem queimar e virar cinzas ao primeiro sinal de fogo. A história deles, sem dúvida, fica como um alerta.